Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente faz a parte 2 de um vídeo que já saiu aqui no canal, deixarei o link aqui no box de informações, que era um vídeo onde eu mostrava livros que falam sobre livros. Então eu fiz essa divisão porque lá a gente falou um pouco mais sobre livros que falam sobre alguns livros mesmo, mas também sobre aspectos da leitura, como que os livros impactam na nossa vida e de uma maneira não tão formal, digamos. E neste vídeo de hoje, que é a segunda parte, eu quero falar sobre livros que são um pouco mais teóricos, que têm um aspecto um pouco mais formal, então livros de professores, que apresentam aspectos um pouco mais críticos do que a gente viu nos livros do vídeo passado. Espero ter me feito clara com essa explicação. E fazendo essa divisão, lá no vídeo passado, o primeiro livro que eu mostro é este aqui, o livro da literatura. E quando eu estava separando os livros que eu vou mostrar aqui neste vídeo, eu percebi que muitos são livros que, quando eu termino de ler algum livro, eu vou consultar para ver se algum desses livros fala sobre o livro que eu acabei de ler. E aí eu percebi que talvez o livro da literatura seria melhor aproveitado nesta parte do vídeo do que na primeira. Então, deixando aqui novamente o livro da literatura, porque é um livro que eu sempre consulto quando eu acabo de ler um livro, venho aqui ver se o livro da literatura fala dele. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre este livro, no vídeo, cujo link está aqui no box de informações, eu falo sobre este livro aqui com mais detalhes, mostro como é por dentro, que é bem bonito, aliás, vale a pena dar uma olhada. E acho que não tem como a gente falar de teoria literária sem falar sobre este livro aqui, que é A Poética de Aristóteles. E eu lembro que por muito tempo eu tive medo de ler este livro, porque a gente pensa, né, ai, Aristóteles, um livro que foi escrito há muito tempo, deve ser muito difícil. E eu fiquei muito surpresa quando eu li este livro aqui, que eu li em 2017, se eu não me engano, pela primeira vez, e fiquei surpresa porque é um livro extremamente tranquilo de entender. E eu lembro que antes de comprar este livro eu tinha visto uma resenha sobre ele que falava algo do tipo, se você já se revoltou com aquelas histórias, aqueles filmes que tem um monte de efeito especial legal, mais um enredo capenga ou uma história que tem um final nada a ver, então você certamente encontrará em Aristóteles as respostas do porquê essas coisas nos incomodam tanto. E é exatamente isso. Aqui na Poética, o que o Aristóteles vai fazer, dentre outras coisas, é destrinchar a composição do poema mimético, que é a tragédia. Tragédia é essa que, segundo Aristóteles, consistia no ápice das manifestações artísticas da época dele. E lendo isso aqui dá para entender perfeitamente por que é um livro que continua tão relevante, os alunos de letras que o digam, há tanto tempo. Porque a gente consegue enxergar muita coisa, por exemplo, desses enredos que incomodam, de aspectos dos enredos de hoje em dia que acabam incomodando a gente, aqui neste livro que foi escrito há o quê? 23 séculos. E apesar de nem todas as recomendações do Aristóteles serem um consenso atualmente, aí a gente também vê a beleza da evolução da arte, né? Mas muita coisa que o Aristóteles coloca aqui continuam válidas para os enredos de hoje em dia. E esta edição aqui sai pela Editora 34 e tem tradução, introdução e notas do Paulo Pinheiro. E eu queria destacar a introdução deste livro, que é simplesmente fantástica, ajuda muito a entender diversos aspectos aqui da poética. E se você quiser saber ainda mais sobre este livro, tem um vídeo antiguinho aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações, no qual eu falo sobre Édipo Rei, que, na opinião de Aristóteles, é a tragédia dentre as tragédias. É inclusive a obra sobre a qual o Aristóteles mais se debruça para compor esse seu estudo aqui. Então, recomendo também que assistam ao vídeo e leiam Édipo Rei, é muito legal. Seguindo nessa linha mais teórica, queria falar de um livro aqui que eu não li ainda, mas quero muito ler, porque foi indicação de uma pessoa maravilhosa, a Bia, que tem um perfil no Instagram, onde ela fala bastante do trabalho dela. Ela é mestre em teoria literária pela USP, fala bastante de Harry Potter, que foi o objeto de estudo dela durante o seu mestrado. Ela também dá aulas em escola, mostra um pouco dessa experiência, enfim. Bia é maravilhosa, eu vou deixar o perfil dela aqui embaixo. E aí a gente estava conversando um pouco, eu pedindo indicações para ela sobre livros um pouco mais teóricos mesmo, porque é algo que eu tenho vontade de ler. E aí ela me indicou este livro aqui,
que se chama A Personagem de Ficção. Aqui a gente tem alguns textos de autoria de teóricos muito renomados falando sobre a construção de personagens. Segundo a Bia, isso aqui ajuda muito a gente a entender os aspectos de personagens, as construções desses personagens. Ai, tô muito curiosa para ler isso aqui. Se alguém já leu, comenta aí embaixo, que aí quem sabe eu furo a fila e a gente fala sobre isso aqui em breve. Mas, enfim, fica aí a dica. Aliás, não só a dica deste livro, mas segundo a Bia, e já vi outras pessoas que fazem letras também falando disso, a editora Perspectiva tem uma coleção muito legal, eu acho que se chama Debates em Literatura mesmo, e essa coleção tem alguns outros textos que parecem ser bem interessantes para quem se interessa por teoria literária, então fica a dica aí. E outro livro que foi indicação da Bia também é este aqui, o Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, e este livro aqui é bem famosinho, pelo que eu vi, entre o pessoal que gosta muito de teoria literária. E eu vou confessar que eu comecei a ler este livro, estava adorando, mas foi numa época que eu fui passar férias na casa da minha mãe, aí comecei a ler, aí voltei para São Paulo e simplesmente não retomei a leitura, não sei porquê, mas agora isso vai acontecer porque lembrei deste livro. Mas da parte que eu li, eu adorei. A parte que eu li, ele já falou sobre inícios de livros, que acho que quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que é uma coisa que eu adoro. A gente tem até um vídeo aqui, vou deixar o link aqui no box de informações, sobre os melhores inícios da literatura, na minha opinião. Também fala sobre a construção de personagens, e aí as partes que eu não li ainda tratam de narrativa, interpretação e valor. Então este aqui é um livro que eu acho que ainda aparece neste ano no canal, porque eu tava gostando bastante e acho que agora eu vou retomar a leitura. E acho que é o tipo de livro que nos ajuda a aproveitar melhor as histórias que a gente lê, sabe? Bia, muito obrigada pelas dicas. Agora eu vou pegar 2 livros aqui, dos quais eu finalmente posso falar sem uma dorzinha no coração, porque eu falo pra caramba desses livros lá no Instagram, só que eles estavam esgotados há um bom tempo, sendo vendidos por uma fortuna, por essa galera sem noção aí, mas recentemente foi anunciado que serão relançados, e os livros são estes aqui. Este aqui é o Lições de Literatura e este é o Lições de Literatura Russa, ambos de autoria do Vladimir Nabokov. E eu amo estes livros. Eu acho que posso ousar dizer que, dentre os que eu vou mostrar aqui, estes são os meus favoritos. Gosto muito mesmo. Toda vez que eu termino de ler algum russo, eu venho procurar aqui. Este livro aqui também já me foi útil 2 vezes neste ano. Eu falo até bastante dele na resenha que saiu aqui sobre O Médico e o Monstro, porque a análise que o Nabokov faz do Médico e o Monstro aqui é fantástica. Mas então, qual que é o propósito do Nabokov? O Nabokov, em certo momento da sua vida, foi professor universitário, e aqui a gente tem textos que tiveram como base as suas aulas sobre os livros que ele comenta aqui. Então, aqui no Lições de Literatura, a gente tem Jane Austen, Dickens, Flaubert, Kafka, Joyce, Proust e o Stevenson. E os comentários do Nabokov, primeiro que o Nabokov tem aquela veia meio Sonserina, meio naja, sabe? Ele faz uns comentários meio ácidos que, meu Deus do céu, eu adoro. Mas acho que essa parte é ainda mais latente aqui no Lições de Literatura Russa. Mas então ele tem esses comentários mais ácidos e sempre que eu leio algum ensaio dele, eu tiro muita coisa que eu não tinha percebido na leitura que eu fiz. Então, nossa, eu vou deixar aqui o link, se já tiver, da pré-venda desses livros que serão relançados agora pela editora Fósforo, antes saía pela 3 Estrelas, e recomendo muito fortemente que vocês comprem, porque, sério, isso aqui enriquece muito a leitura. E aqui neste livro, especificamente, a gente não só tem o Nabokov comentando sobre as obras aqui, mas também tem um texto dele chamado Bons Leitores e Bons Escritores que... Ah, meu Deus do céu. É também daqueles textos que só de ler isso aqui já vale a pena a compra do livro. No fim também tem alguns outros textos dele, um chamado A Arte da Literatura e o Bom Senso, que também é bem legal, e um chamado L'Envoi, mas o meu favorito mesmo é Bons Leitores e Bons Escritores. E este aqui é o Lições de Literatura Russa. Aqui a gente tem Dostoiévski, autor do qual Nabokov não era nem um pouco fã, o Gogol, Gorky, o Chekhov
Tolstói e Turgenev. Aliás, esses três últimos eram os queridinhos do Nabokov. Nabokov gostava muito de Chekhov, Tolstói e Turgenev. Quem acompanha aqui sabe que eu leio muitos autores russos, então este aqui é um livro que vira e mexe, sai da minha estante, tá todo marcado até, porque é um livro que eu realmente consulto muito e recomendo para todo mundo que gosta de literatura russa. E, novamente, além do Nabokov comentando sobre os autores que eu falei aqui para vocês, a gente tem também textos do Nabokov aqui e destaco novamente o primeiro texto dele, que é chamado Escritores, Censores e Leitores Russos. Sei que eu já falei isso, mas pelo amor de Deus, não deixem de comprar esses livros aqui. Juro, juradinho que vocês não vão se arrepender. Mais um livro que eu consulto pra caramba. Este aqui é A História Concisa da Literatura Alemã, de autoria do Otto Maria Karpo. Para quem não conhece o Karpo foi um austríaco que veio se exilar aqui no Brasil com a ascensão do nazismo e contribuiu muito com o desenvolvimento das letras aqui, da crítica literária aqui no Brasil. E o que o Karpo faz aqui é literalmente o que a gente tem no título, uma história concisa, talvez concisa até demais, da literatura alemã. Então ele vai desde os primórdios da literatura alemã até o período imediatamente pós-guerra. E o livro é muito legal, apesar de ser bem resumido mesmo, porque imaginem só, né? A história da literatura alemã contida em, sei lá, nem 288 páginas, porque a gente tem algumas coisas de glossário, índice onomástico aqui, algumas notas, enfim. É um livro bem curtinho, mas é outro também que vira e mexe, sai da minha estante para eu consultar. E acho que isso serve como um bom guia para quem quer conhecer um pouco mais de literatura de língua alemã, porque é muito difícil a gente não encontrar um autor de literatura alemã que não esteja aqui neste livro. Contanto que ele tenha escrito até o período imediatamente pós-guerra, porque é o período abordado pelo Karpo aqui. A introdução do livro também é bem legal. Só para vocês terem uma ideia do que ele aborda aqui: Goethe, Rilke, Schopenhauer, Kant, Thomas Mann, Kafka, Irmãos Grimm, Hermann Hesse, Schiller, Brecht. Ai, vai longe essa lista. Recomendo muito fortemente este livro aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a minha aquisição mais recente de crítica literária, que é este livro aqui, da Carambaia, que reúne alguns ensaios do Coetzee. Coetzee, para quem não conhece, tem um livro bastante famoso e maravilhoso chamado Desonra. Ele ganhou o Prêmio Nobel, tem alguns outros livros aí que o pessoal fala muito bem, que eu sou louca para ler para variar, mas por enquanto eu só li Desonra, recomendo fortemente, aliás. E aqui a gente tem ensaios que o Coetzee escreveu sobre literatura. Então aqui, só para vocês terem uma ideia do que a gente tem Daniel Defoe, Philip Roth, Goethe, Robert Walser, Flaubert, Tolstói e dentre alguns outros. E eu comprei este livro aqui principalmente motivada pelo fato de que tem um texto aqui sobre a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que eu reli recentemente. Aliás, tem vídeo também aqui no canal, vou deixar o link no box de informações. Também tem do Kleist, sobre alguns contos dele, e eu li Kleist recentemente. Tô lendo também um livro de contos alemães que tá bem aqui, e lá tem contos do Kleist, então acho que vai ser de grande utilidade. E também dizem que tem um texto muito legal sobre Madame Bovary, do Flaubert, que é um livro que eu pretendo reler, não neste ano ainda, mas acredito que no próximo ano a gente tem uma releitura de Madame Bovary, porque estou precisando. Faz mais de 10 anos que eu li este livro, se eu não me engano, pela primeira vez. Aí tem um outro livro também aqui, chamado Labirintos da Aprendizagem, de um brasileiro maravilhoso, aliás, que é o Marcos Vinícius Mazzari, que atualmente está responsável pela coleção do Thomas Mann. Ele está responsável pela organização dessa coleção que está saindo pela Companhia das Letras, e ele tem este livro aqui, que trata de Pacto Fáustico, romance de formação e outros temas de literatura comparada. Literatura comparada, se eu não me engano, é a especialidade do Marcos Vinícius, e eu comprei este livro aqui especificamente para a leitura de Doutor Fausto, porque fala de Pacto Fáustico aqui, só que o texto acabou não sendo tão útil para a leitura de Doutor Fausto em si. Acho que vai ser mais útil para a leitura de Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu me comprometi a ler no ano que vem. Gente, vocês acreditam que eu nunca li nada de Guimarães Rosa? Pois é, preciso. E aqui a gente também tem um texto sobre os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, que é um livro do Goethe que eu pretendo ler neste ano ainda. Então acho que vai ser de grande utilidade ainda, e fica a dica porque Marcos Vinícius Mazzari é maravilhoso.
Inclusive, às vezes eu falo dele lá no Instagram de coisas que eu li, e aí tem gente que fala que teve aula com ele e eu fico morrendo de inveja. E agora, os 2 últimos livros da lista são livros que tratam de obras específicas. O primeiro é este aqui, do Mário Vargas Llosa, que é Nobel de Literatura, autor peruano, e o livro se chama A Tentação do Impossível e trata de Os Miseráveis. Eu li este livro aqui imediatamente após a finalização da leitura de Os Miseráveis e recomendo muitíssimo, fortemente, que caso alguém aí não tenha lido Os Miseráveis ainda e tenha planos de ler, você leia este livro aqui depois, porque aqui a gente tem um ensaio, se não me engano foram aulas também que o Vargas Llosa deu, e aqui a gente tem ensaios que tiveram como base essas aulas dele, falando sobre Os Miseráveis, falando também sobre alguns aspectos do próprio romance. Ai, sensacional, é daquele tipo de livro também que, nossa, abre a sua cabeça para um monte de coisa que você provavelmente não percebeu na leitura de Os Miseráveis. Então, recomendo aí para quem vai ler Os Miseráveis ainda, ou até para quem já leu, apesar de que eu acho que você vai conseguir aproveitar mais imediatamente após a leitura de Os Miseráveis. E, por fim, a gente tem um livro que eu não li ainda, sobre um livro que eu já li, mas que pretendo reler, que é este aqui, Ilíada e Odisseia de Homero, uma biografia, do Alberto Mangel. Ninguém sabe com certeza se existiu um homem chamado Homero, mas há pouca dúvida de que os poemas épicos cuja autoria lhe é atribuída formam os pilares da literatura ocidental. A Ilíada e a Odisseia, com seus fabulosos relatos da Guerra de Troia e da atribulada volta de Ulisses para casa, fornecem temas que se tornaram universais em nossa civilização, atualizados em diferentes momentos e em inúmeras obras. Alberto Mangel nos apresenta aqui a trajetória dos 2 poemas homéricos por mais de 2 milênios. A partir da discussão a respeito da verdadeira autoria da Ilíada e da Odisseia, e são diversas as hipóteses, analisa a proposta original das 2 epopeias como alegoria e como registro histórico, e pesquisa os desafios que elas representaram para o mundo antigo e continuam a apresentar para o atual. Ai, parece muito bom, né? Então ele pega aqui a Ilíada e a Odisseia, coloca como essas obras foram interpretadas e adaptadas até hoje, e não só nos dias de hoje, tá? Mas ao longo do tempo mesmo. Então este foi um livro aqui que eu comprei para servir de leitura de apoio para minha releitura da Ilíada e da Odisseia, portanto não li ainda, mas ouvi falar coisas muito boas, e Mangel é daqueles autores que sempre vale a pena ser lido. Não sei se está disponível para compra, se tiver eu deixarei o link aqui para onde vocês podem encontrar no box de informações, mas na época que eu comprei, eu tive que comprar já na estante virtual porque estava esgotado. E são esses os livros que eu tenho, então, que me ajudam a compreender um pouco mais os livros que eu tenho. Eu sempre recorro a algum deles após terminar a leitura de livros que eu tenho e que já sei que vão estar em algum deles. E como eu sei que eu mostrei muitos livros aqui, se eu fosse comprar apenas 3, vamos tentar fazer esse exercício, seria o livro da literatura. Eu acho que este aqui é o mais completo, apesar de não ser o mais aprofundado, mas nem de longe é um livro simplista, tá? Isso ajuda bastante. E os outros 2 seriam os livros do Nabokov, porque de verdade ajudam muito. Aí, se eu tivesse que comprar 4, eu compraria a História Concisa da Literatura Alemã, e 5, a Poética, e assim vai. Se vocês souberem de mais algum livro desse tipo e que seja legal para enriquecer leituras, deixem aqui nos comentários, vou adorar saber. E se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.